Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Versos de 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é maravilhosa, que é capaz de falar ao nosso coração. Nós queremos esponjá-la nesta noite, absorvê-la nessa noite. Fala ao nosso coração, que nada venha nos distrair, Pai, mas que os nossos ouvidos, que a nossa mente possam estar cativos à Tua palavra. Fala conosco, precisamos ouvir Tua voz. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Esse homem nos ensina muitas coisas. Cornélio é um centurião romano, ele é um homem piedoso. O verso 2 diz que ele é um homem piedoso, ele é um homem devoto a Deus, ele gosta das coisas de Deus, muito embora fosse ele romano, um centurião romano, mas ele é um homem piedoso. E eu quero trabalhar um pouco nessa noite a respeito da casa de Cornélio, porque muito embora Cornélio não fosse um judeu, Cornélio nos ensina muitas coisas. Cornélio nos dá lições que nós precisamos, como crentes, como servo de Deus, aplicar na nossa vida. E eu quero extrair pelo menos 8 características que eu encontro na vida desse homem, nesse texto. Ele nos apresenta 8 características importantes que nós precisamos aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Nós não podemos servir a Deus sem aplicar essas características que fazia parte da vida dele, muito embora lá na frente nós vamos perceber coisas novas acontecendo na vida desse homem chamado Cornélio. A primeira característica que a gente identifica na vida de Cornélio é que Cornélio, diz o texto, ele era um homem temente a Deus. Nós vivemos dias onde parece que o temor a Deus, e não apenas do lado de fora, mas por que não dizer também do lado de dentro? Nós estamos perdendo ao longo do tempo, nós estamos sendo pessoas informadas. Você pode fazer um levantamento de quantas mensagens você ouviu esse ano, desse púlpito, e sem contar aquelas que se ouve pela internet. Nós estamos sendo informados ou nós estamos sendo transformados? Essa é uma pergunta ímpar. Eu não posso responder por você. Eu não posso responder nem pelas pessoas que me cercam. Eu preciso responder para mim mesmo. Ao longo do ano que se passou e do ano que se inicia,
Eu tenho sido uma pessoa transformada? O que mudou na minha vida? Ou eu apenas cantei alguns louvores, ou eu apenas ouvi algumas belíssimas, preciosas mensagens. Mas essas mensagens, elas me transformaram. Eu posso me dizer que hoje eu sou alguém diferente, ou foi apenas um paliativo? Serviu apenas naquele momento de calor, naquele momento em que eu precisava. A Bíblia diz que esse homem, Cornélio, era um homem temente a Deus. E a pergunta que se faz é: o que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é ter medo de Deus? Eu diria que não. Eu diria que ser temente a Deus é ter medo de fazer algo que desagrade a Deus. E todas as vezes que eu percebo que vou fazer algo, e que eu descubro que esse algo que eu vou fazer vai desagradar a Deus, então eu não quero fazer. Eu não quero fazer, não porque eu não possa fazer, mas eu não quero fazer porque dentro de mim habita o Espírito Santo. E eu temo isso. Você lembra de José, em Gênesis, no capítulo 39, no verso 9? Ele é envolvido por uma situação onde a mulher de Potifar não está em casa, e a mulher de Potifar faz a ele uma proposta, que certamente ninguém estava por perto. Os empregados chegaram depois que ela gritou, mas antes não. Antes os empregados não estavam junto com ela e com José. E ela faz uma grande proposta para José. Mas José, no verso 9, diz assim: faria eu tamanha maldade? Cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Temer a Deus é lutar para não fazer as coisas que desagradam a Ele. Todas as vezes que eu fujo do pecado, todas as vezes que eu me distancio do pecado, não é porque as pessoas estão ao meu redor, é porque eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Quando você está de frente da televisão, do seu computador, e ninguém está lá, ninguém está vendo, ninguém sabe o que você está vendo, aí você diz assim: eu não posso ver isso. Por que eu não posso ver? Se ninguém ao meu lado está me impedindo. Eu não posso ver porque eu temo a Deus. E quando eu temo a Deus, eu começo a separar coisas que eu posso e que eu não posso. Quando você entrou na Nova Vida, você não recebeu uma lista de coisas que você não pode fazer. Olha, agora, membro dessa igreja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou pode fazer aquilo outro. Não. O temor a Deus na sua vida faz que você tome decisões sem que ninguém veja. O temor a Deus em sua vida faz que você descarte certas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Cornélio era um homem temente a Deus, mas Cornélio, quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano, responsável por 100 homens, mas havia dentro dele piedade, havia dentro dele devoção, havia dentro dele temor. E nós, irmãos, estamos perdendo o temor de Deus dentro da igreja. Nós estamos perdendo o temor de Deus nas nossas palavras. Nós estamos perdendo o temor de Deus nos nossos atos. Muito embora continuamos cantando, louvando, ouvindo as mensagens, mas aonde está o temor a Deus? Diz os estudiosos que quando os escribas iam escrever a palavra Deus, eles trocavam de pena, porque tamanha era a responsabilidade de escrever o nome de Deus. Se do lado de fora as pessoas já não temem a Deus, do lado de dentro nós precisamos aprender a temer a Deus. Você lembra quando Salomão construiu um belo templo? A presença de Deus foi tamanha naquele lugar que eles temeram a Deus. Você lembra de Jacó, quando ele diz: esse lugar é tremendo, esse lugar é a casa de Deus. Até que ponto
Até que ponto nós tememos a Deus? Em que áreas nós podemos dizer que nós tememos a Deus? Ou em todas as áreas nós estamos temendo a Deus? Porque você há de convir comigo que Deus está olhando para Cornélio e Deus vai responder todas as ações de Cornélio. Uma característica que nós não podemos perder na nossa vida. Hoje as pessoas brincam de evangelho, os próprios crentes caçoam, fazem piadas a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus. Será que nós estamos temendo a Deus? Será que nós estamos nos devotando a Deus? Será que nós estamos nos aproximando de Deus? A segunda coisa, segunda característica que havia na vida de Cornélio, é que Cornélio ajudava os desfavorecidos. Eu não sei se você já passou e o que você fez. Quando você passa por alguém que pede uma ajuda, alguém que você passa e essa pessoa precisa, eu não sei se você dá o dinheiro a esta pessoa, eu não sei se você diz assim, você está com fome, você leva ela à padaria, chega lá e pede para aprontar um pão com um café, eu não sei. Mas o que nós fazemos? Você lembra do samaritano, lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25? Passou o sacerdote de lá. Diz o texto que o levita também passou de largo, mas o samaritano ajudou. O que nós estamos fazendo? Será que nós ajudamos os desfavorecidos? Em que época? Ou em todas as épocas? Em todos os momentos? Em todas as situações que nós podemos? Deus estava olhando para Cornélio. Deus percebia que Cornélio era um homem que dava esmola àquela pessoa que precisava, aquela pessoa que era desfavorecida. Mesmo que ninguém estivesse vendo, Deus estava vendo. Deus estava percebendo. Agora, preste atenção numa coisa. É interessante esse texto do samaritano, que ele ajuda, mas ele não diz assim, ó, vamos lá para minha casa. Ele não falou isso. Ele não chegou e disse assim, ó, vamos lá para minha casa, fica lá na minha casa e que eu vou te ajudar. Não. Ele diz ao homem da estalagem, olha, ajuda em tudo que precisar e quando voltar, se faltar alguma coisa, eu completo, eu continuo ajudando. Mas ele não deixou de ajudar. Quantas pessoas nós estamos ajudando, que a gente vê no meio da rua, que a gente vê jogada, que a gente vê caída, que a gente vê esquecida? Era a segunda característica desse homem, Cornélio. Terceira característica de Cornélio. Cornélio era um homem que orava continuamente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 nos ensina a todos nós, orai sem cessar. Cornélio sabia o valor da oração e ele orava continuamente. Será que nós estamos dando tempo à oração? Certo escritor citou a seguinte frase: o hábito da oração vencerá o pecado em nós, ou o pecado em nós vencerá o hábito da oração? Será que a oração tem sido um hábito na sua, na minha, na nossa vida? Mas não é aquela oração do desespero, não é aquela oração do necessitado, é aquela oração espontânea, é aquela oração que brota de um coração grato a Deus, é aquela oração que brota de um coração que louva o nome do Senhor. Cornélio não orava de vez em quando. Eu não sei quantas vezes você ora por dia, e você também não sabe quantas vezes eu oro. Mas nós precisamos aprender que a oração é um hábito. A Bíblia nos ensina que Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós precisamos ter essa característica de orar.
Talvez não seja o tempo o mais importante, a quantidade de horas que nós oramos. Muito embora Jesus, quando antes de ir para a cruz, ele disse aos seus discípulos: vocês não podem orar comigo nem apenas 1 hora. Para os discípulos que andavam com Jesus, orar 1 hora era um fardo. Oração não é fardo. Oração não pode levar ao nosso psicológico, que a gente olha no relógio e diz: a gente vai começar a orar 8 horas e só vai terminar 9 horas. O que eu vou falar? Deus estava olhando para Cornélio. Deus estava vendo as orações desse homem. Era um homem que orava continuamente. Era um homem que estava orando sempre. Quarta característica desse homem, Cornélio. Cornélio era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele estava na sua casa quando de repente teve uma visão, lá o verso 3 nos informa isso. Ele tem uma visão, e nessa visão ele consegue ouvir a voz do anjo. Nós precisamos não apenas falar com Deus, irmãos, mas nós precisamos saber que Deus quer falar com a gente. Só que para Deus falar com a gente, nós precisamos ter os nossos ouvidos prontos, os nossos ouvidos aguçados. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Nós precisamos ouvir Deus. Nós não precisamos apenas dizer que Deus fala, nós precisamos aprender a dizer: Deus falou comigo. E isso é muito sério hoje. Porque uma pessoa, às vezes, quando toma uma decisão, fala assim: foi Deus que falou comigo. Olha, se Deus falou contigo, Ele não vai deixar você mal, não. Ele não vai deixar você mal. Você pode até passar por dificuldade, mas Ele não vai te deixar mal. Porque Deus sabe o que está fazendo. Cornélio é um homem que ouve Deus. Cornélio é um homem que sabe ouvir Deus. Será que nós sabemos ouvir Deus? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos inclinados a ouvir a voz de Deus? Eu e você? Será que nós estamos com os nossos ouvidos prontos a ouvir Deus? Senhor, fala comigo a qualquer hora, quando quiser, em qualquer lugar. Será que os nossos ouvidos estão aguçados para isso? Quinta lição. Cornélio é um homem que não apenas ouve a oração, mas ele obedece à voz de Deus. Ele não apenas ouve a voz de Deus. Eu acho que o mais difícil não é ouvir a voz de Deus. O mais difícil talvez seja obedecer à voz de Deus. Quando Deus nos fala algo, você tem que fazer. Ele não apenas ouvia Deus, mas ele obedecia a voz de Deus. Deus chega para Cornélio e diz: olha, Cornélio, vai na casa de Pedro. E Deus discrimina, Deus dá o endereço. Você acredita que Deus dá endereço? Claro que acredita, né? Está na Bíblia, né? Deus dá endereço. Você lembra de Ananias? Quando Deus falou com ele: vai à rua direita. Deus fala. O problema não é Deus falar, o problema é que nós vamos obedecer a sua voz. Se os nossos ouvidos estão aguçados a ouvir a voz do Senhor. Sexta lição. Cornélio é um homem reto. Cornélio é um homem que não se desvia. Os seus contemporâneos, as pessoas do seu tempo, são pessoas pagãs. Mas Cornélio não, Cornélio é um homem piedoso. Cornélio não retrocede. Não é isso que o livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 38, 39, diz? Que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós precisamos continuar a ser retos diante de Deus, diante dos homens, porque Deus está olhando isso. Oitavo, sétima. Cornélio é um homem que dava bom testemunho. Está lá no versículo 22.
Ele é um homem que dá um bom testemunho. Coisa rara nos nossos dias. Hoje, nos nossos dias, dar um bom testemunho é muito difícil. Ser uma pessoa que testemunha a respeito de Deus é muito difícil. Você lembra do profeta? A mulher do profeta, a mulher olha para o profeta e diz assim, ó, lá vai um homem de Deus. E mais, ela disse, um santo homem de Deus. Ela identificou no profeta a presença de Deus. Por quê? Porque aquele homem, ele dava um bom testemunho. E se você ler o texto, você vai perceber que os servos desse centurião vão dizer tudo de bom, que Cornélio é um homem que dava um bom testemunho no meio dos judeus e no meio de todos. Jesus nos ensina isso, em Atos 1:8, sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como nós precisamos testemunhar, irmãos, muito mais nos dias de hoje. Testemunhar quem nós somos. E o que as pessoas pensam não nos importa. O que importa é se Cristo está dentro de nós. Nós precisamos ser pessoas que testemunham a palavra de Deus. No trabalho, na vizinhança. Porque crente tem muito. O problema não é ser crente. O problema é o testemunho que as pessoas estão dando. Cornélio era um homem que dava um bom testemunho. Oitava característica de Cornélio. Cornélio é um homem que evangelizava. Você vai encontrar isso lá no verso 24. Cornélio reúne toda a sua família para ouvir Pedro. Que nesse novo ano, irmãos, nós possamos ter fogo no coração de falar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque com toda esta visão, com todas essas 8 características que Cornélio tinha, não era o suficiente para que ele fosse salvo. Ele era um homem que tinha características que talvez algumas delas faltem em nós. E todas essas características agradaram a Deus. Mas essas 8 características não eram suficientes para que Cornélio fosse salvo. Pedro está orando. Na hora nona, na hora sexta, Pedro está orando. Na hora do almoço, meio-dia. Hora nona é 3 horas. Pedro está orando. E aí vem o êxtase sobre ele, ele tem uma visão. Deus diz a ele, mata e come. Pedro não consegue. Pedro precisa ser trabalhado por Deus. Deus precisa trabalhar em nós para que Ele possa nos usar. Primeiro Deus trabalha em nós e depois Ele nos usa. Nós queremos ser usados por Deus, mas nós precisamos ser trabalhados por Ele. Aquela visão que Cornélio teve poderia ser uma visão que levasse ele à salvação, mas não. Entre Cesareia e Jope, aonde estava Pedro, aonde aqueles homens, os criados do centurião foram, segundo alguns estudiosos, dava 50 quilômetros. 50 quilômetros de carro é fácil, a perna não. E aí Pedro então tem esta visão, e quando ele está tendo esta visão, ele está querendo entender
o sentido da visão, e a gente hoje em dia é engraçado, quando a gente não sabe responder, o que a gente diz? É mistério. Quando alguém fala, pastor, é mistério, eu só falto dizer, você não sabe responder e diz que é mistério. E aí ele está tentando entender aquela visão, aparecem os dois homens lá, procurando por ele, aí o Espírito Santo, diz o texto, que o Espírito Santo fala com ele, desce e vai com esses homens. Ele dorme, e no dia seguinte ele vai com aqueles homens. Sabe por quê, irmãos? O homem nessa vida, ele pode ser um ótimo marido, ele pode ser honesto, mas ele precisa de um Salvador. Nessa vida, o homem, o ser humano, a pessoa, pode ter todas essas 8 características que eu me referi a respeito de Cornélio, mas isso não produz salvação. É necessário que se curve diante do Senhor, e aí Deus quer usar quem? Você. Deus vai deslocar Pedro lá de Jope. Pedro vai sair de Jope e vai a Cesareia. E quando chega em Cesareia, aonde o centurião está com a sua família, todos reunidos, você vai perceber isso lá no verso 24, estão todos reunidos, Pedro começa a pregar. Isso significa dizer a todos nós que Deus conta conosco. Ele não deu o poder dos anjos evangelizarem, nós é que precisamos evangelizar as pessoas. Por mais que essas pessoas, nós venhamos a olhar assim, não tem retoque nenhum, é um bom pai, é um bom marido, é um bom funcionário, é uma pessoa honesta, mas independente de todas as boas características, Deus quer usar você, Deus quer usar nós para levar a mensagem do Senhor. Talvez desloque você de um lugar muito longe, porque Deus deslocou Pedro daquele lugar. Deus estava dizendo, Pedro, eu não faço acepção de pessoas, Pedro, eu quero salvar as pessoas. Então Deus precisa trabalhar na vida de Pedro, para que Pedro seja usado por ele, para que Cornélio se arrependa e seja salvo. Chegando lá na casa de Cornélio, estão todos reunidos, e Pedro começa então a pregar a palavra. Pedro começa então a falar do amor de Deus. Pedro começa a falar a respeito da grandeza de Deus. Enquanto Pedro está falando, o texto diz que vem sobre todos aqueles que ali estão o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos nos deixar usar por Deus, para que pessoas sejam salvas, para que lares sejam salvos, para que famílias sejam salvas, para que pessoas sejam abençoadas. Pedro está pregando e o Espírito Santo envolve aquelas pessoas. E aí talvez você pergunte, mas uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem que antes seja batizada nas águas? Está aí a sua resposta. Eles foram batizados no Espírito Santo. Aí Pedro chega e diz, olha, agora vocês precisam do batismo nas águas. Isso significa dizer, irmãos, que por mais que a visão fosse de Deus, por mais que Deus se agradasse da vida de Cornélio, ainda assim Deus precisava, através de um homem, levar a salvação para o Cornélio. Esse homem, ele é um homem temente a Deus. Esse homem, ele era um homem que ajudava os desfavorecidos, os pobres, ele dava esmola. Esse homem é um homem que orava continuamente. Esse homem é um homem que ouvia a voz de Deus. Esse homem era um homem que obedecia a voz de Deus. Esse homem era um homem que era reto. Esse homem era um homem que dava um bom testemunho. Esse homem também era um homem que evangelizava, mas ele precisava da salvação
em Jesus Cristo. Se você olhar o texto, a pergunta que se faz, se você for lá o capítulo 8, por que Deus não usou Filipe? Por que Deus desloca? Porque Filipe está em Cesareia, e Deus então desloca Pedro, lá de Jope. Por quê? Porque a obra que Deus tem com você, Ele não tem comigo. E a obra que Ele tem contigo, Ele não tem comigo. Deus usa cada um do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para que o nome dEle cresça e o nosso suma, o nosso desapareça, e que a glória seja sempre dada a Ele. O que nós podemos aprender com esse texto, pastor? Que existem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, e que nós precisamos nos dispor, nos disponibilizarmos, para que nós sejamos usados por Deus. Nós precisamos ter os ouvidos prontos, os ouvidos aguçados, porque Deus pode nos levar a vários lugares, Deus pode nos escolher, Deus pode nos chamar para levar a palavra de salvação para pessoas que, olhando, a gente diz: essa pessoa não precisa. Todos precisam de um Salvador. A casa de Cornélio era uma ótima casa. A casa de Cornélio era uma casa que temia Deus. Mas a casa de Cornélio precisava de salvação. Quantas casas nós conhecemos que precisam de salvação? Quantas casas que nós conhecemos que precisam da intervenção de Jesus Cristo? Gente boa, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, mas que, com todas as características que essas pessoas tenham, elas não herdarão o reino dos céus se não se renderem ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que nós precisamos fazer então, pastor? Nós precisamos estar disponíveis a Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos aguçados, para que Deus possa nos usar, para que vidas sejam salvas. Porque a maior coisa do Evangelho, irmãos, é a salvação. A riqueza do Evangelho, há muitas coisas boas no Evangelho, mas a base do Evangelho é a salvação em Jesus Cristo. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aprender a levar esta mensagem. Nós precisamos nos disponibilizar para ouvir a voz de Deus e levar essas pessoas ao reino do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, Senhor amado e querido, que Tu venhas nos usar nesse ano de 2020, Pai, para levar a Tua palavra, porque com certeza o Senhor não vai enviar anjos para pregar o Evangelho. O Senhor há de enviar pessoas, homens e mulheres, Pai, desejosos de levarem as boas novas de salvação. Abre a nossa mente, aquece o nosso coração, Pai, para que nós possamos levar a Tua palavra, para que as pessoas possam se arrepender e receber, ó Pai, a salvação em Cristo Jesus. Usa cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Que cada um dos Teus filhos, Pai, possam ser instrumentos, como o Senhor mesmo disse aos Seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Pai, usa-nos para que vidas se rendam, para que vidas sejam, ó Pai, resgatadas, para que o inferno seja saqueado, para que vidas possam estar se dobrando diante da Tua presença. Usa os Teus filhos, usa esta igreja, usa os Teus servos, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Faça da sua casa igual a casa de Cornélio, que seja uma casa
agradável aos olhos do Senhor. Mas faça da sua vida como a vida de Pedro, uma vida disponível